Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 31 de maio. O Senado Notícias está no ar. A privatização da Eletrobras foi tema de audiência pública remota da Comissão de Direitos Humanos nesta segunda-feira. Os participantes afirmaram que a medida vai representar aumento na conta de luz. Com mais de 160 usinas e quase 50% das linhas de transmissão, a Eletrobras responde por mais de 30% da energia gerada no país. Hoje, a União e o BNDES detêm juntos quase 60% da empresa. A MP, já aprovada pela Câmara e que começa a ser debatida no Senado, permite a venda de novas ações da Eletrobras na Bolsa de Valores para investidores privados, o que viabiliza a desestatização. Os participantes da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos foram unânimes em criticar a medida provisória e alertar que quem vai pagar a conta da privatização são os consumidores. Após a privatização não há investimento. Sobretudo agora, se a gente está numa mudança organizacional profunda e se os meus reservatórios vão poder ser valorizados como bateria amanhã. Estou vendendo como barato uma mina de ouro que amanhã vai fornecer uma série de serviços que vão ser precificados como tal. Equilíbrio instantâneo, acompanhamento de carga, reserva de planejamento. Isso vai ser precificado, além de ser uma energia limpa. Então, privatização não traz investimento, sobretudo em períodos de grande estabilidade e, sobretudo, em período de escassez hídrica, que aumenta os preços. O processo de descotização consiste em retirar as usinas 7.451 megawatts de potência, de garantia física, de usinas cotizadas, que vendem uma energia em média R$ 61 o megawatt-hora. Mesmo adicionando o risco hidrológico, esse preço chega no máximo a R$ 92 o megawatt-hora, passar isso para o mercado livre, onde as distribuidoras vão ter que recontratar essa energia a um preço 3 vezes maior. A própria ANEEL colocou um preço base para esse ano no mercado regulado de R$ 253 o megawatt-hora. Só que com essa descotização, esse preço vai subir ainda mais. Nós prevemos os nossos estudos da Associação dos Engenheiros e da Associação dos Empregados da Eletrobras também, nós fizemos o nosso cálculo que nós vamos chegar a uma conclusão de que o preço base da energia vai chegar a 294 ou 300 reais o megawatt-hora com a descotização. Isso vai trazer um aumento na conta de luz de pelo menos 14%, só por causa da descotização, sem agregar 1 megawatt-hora no sistema elétrico brasileiro. Para o ex-presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tolmasquim, a privatização não é necessária, até porque o capital privado já está investindo no setor elétrico através dos leilões. Ele avalia que, além de prejudicar o consumidor, a MP é ruim para o meio ambiente. A contratação de 6 mil megawatts de termoelétrica. Contratação, olha que página. Longe do mercado consumidor, a energia termoelétrica, em todo sentido, está próximo à carga, então a gente fala que deve ser longe. Mas deve ser em locais que não tenham gás. A gente deve pensar, qual é a lógica de construir uma térmica onde não tenha gás? A lógica é forçar a construção de gasodutos. Ora, isso, além disso, desotimiza a matriz, porque o que significa as térmicas tendo que funcionar, eles dizem, de forma inflexível. O que significa de forma inflexível? Quando tiver muita água, muito vento e muito sol, vai se não aproveitar os recursos naturais e vai se ter que queimar gás, que é poluente. O ex-ministro de Minas e Energia, Nelson Rubner, também alertou para as chamadas benesses previstas na MP. Como agora acaba o financiamento da usina de Itaipu, ele vai pegar, quer dizer, quando a energia iria cair para o consumidor brasileiro, que pagou desde 1984 o valor da energia de Itaipu em dólar para poder financiar essa usina, e esse dólar ia direto para o Tesouro Nacional, que há muitos anos quitou os financiamentos externos, e ele passou a ser dono da dívida de Itaipu. Ele agora, em vez de deixar baixar essa tarifa para todos os consumidores brasileiros que pagarem Itaipu, também quer pegar um quinhão disso aí e vai a metade desse valor também para o Tesouro Nacional. Senadores que participaram do debate também criticaram a medida provisória, que
que o governo quer aprovar no Senado até o dia 11 de junho. Nós, senadores, temos a obrigação de não aprovar essa SPL 1031, uma medida provisória para vender uma estatal que foi o povo brasileiro, que o mais difícil das hidrelétricas, o mais caro, como foi mostrado aqui, é construir. O povo constrói e depois, em nome de um mercado de centenas de acionistas, vamos deixar o povo na escuridão. No caso da privatização da Eletrobras, a distribuição de energia elétrica é serviço essencial para a população, como nós dissemos e repetimos, chegará às famílias, às fábricas, com um custo maior do que é pago até o momento. A Comissão Senado do Futuro recebeu hoje em audiência pública o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Gestão pública foi o tema da reunião. Recursos financeiros em baixa, falta de capacitação, deficiência no suporte tecnológico, burocracia, corrupção. Problemas como esses surgem no dia a dia da administração pública. Para Augusto Nardes, uma questão urgente se impõe. A questão central é melhorar a competitividade da nação. E como melhorar a competitividade da nação se você não tem uma estrutura de transversalidade entre Estado, município e União adequada? E agora nós sentimos isso nessa questão da pandemia. A administração pública requer uma boa gestão e uma boa governança. A gestão é um planejamento, é uma ação imediata, é ter o controle, é, de certa forma, fazer um trabalho de execução, execução. A governança está acima. A governança ela está no direcionamento, que é a questão mais importante do líder, saber direcionar, mas tem que estar avaliando e monitorando. A pressão popular é muito forte e muitas vezes, como você não estabelece isso com antecedência, você fica sob uma pressão permanente, resolvendo os pequenos problemas, e os pilares da administração vão passando ao lado e você não prioriza e não estabelece metas e eficácia para entregar resultado para a sociedade. Para uma administração pública mais eficiente, o Brasil precisa encarar. Eu diria que os principais desafios da gestão pública contemporânea é a profissionalização. Você tem que ter a profissionalização, treinamento permanente e mecanismos de governança para que essas coisas possam acontecer. O Tribunal de Contas da União tem feito progressos. Hoje o tribunal já acompanha praticamente online tudo que é gastado na União, porque nós criamos esses indicadores. Eu criei um painel na minha gestão de controle de todos esses indicadores do Brasil. Então, a gente tem uma radiografia da administração pública brasileira. A melhoria que se pretende está acima dos interesses ideológicos. A batalha ideológica é forte na estrutura política, porque fui parlamentar, que a governança serve para centro, para esquerda, para direita. Não interessa quem esteja ideologicamente no comando de uma instituição, ela tem que ter governança para poder entregar resultado. A comissão temporária que acompanha as ações de combate à pandemia faz reunião hoje às 15h com o secretário especial de Fazenda, Bruno Funchal. Na sexta-feira, a comissão discutiu o uso da oxigenação artificial no tratamento da Covid-19, o programa de imunização e a escassez de remédios para o tratamento da doença. Representando a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Bruno do Vale Pinheiro explicou que essa nova tecnologia tem aplicação restrita e é complexa. Um suporte ventilatório, ele é complexo, né? Então, não é só uma questão de haver uma disponibilidade do equipamento, dos insumos. Há uma necessidade muito grande de haver um treinamento continuado da equipe que vai se propor a operar esse tratamento. A presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira informou que o país dispõe de cerca de 8.200 médicos intensivistas. Disse que há questões éticas e de justiça a se enfrentar para disponibilizar essa tecnologia a um maior número de pessoas
já que há uma concentração desses equipamentos de oxigenação extracorpórea em alguns estados. No momento temos somente poucos centros que dão suporte ao Sistema Único de Saúde, eles estão no Sudeste ou no Sul. São necessários protocolos de triagem, de alocação de recursos, que são escassos nesse momento. Hoje temos falta de ventiladores, de medicamentos, e já fazemos em muitos locais do Brasil triagem com alocação desses recursos, nem sempre justas, né? Então, e sabemos que no Brasil a mortalidade é maior naqueles pacientes mais pobres, nos pacientes negros e naqueles com menor nível de educação. Priscila Gebrim Louli, coordenadora-geral de Gestão de Tecnologias da Saúde do Ministério da Saúde, confirmou que há sim essa concentração de equipamentos no Sul e Sudeste e que o SUS não tem condições hoje de ampliar essa tecnologia para todo o país. Sobre o andamento da vacinação, a coordenadora do Plano Nacional de Imunização apresentou as linhas gerais do plano e seu progresso. Temos de cronograma hoje uma projeção em relação à entrega de vacinas. Vocês devem estar acompanhando bastante o quanto às vezes muda essas projeções. Então, a gente toda semana elabora um informe técnico com o quantitativo recebido e com o público prioritário que será atendido. Até o momento, nós já distribuímos aproximadamente 96,1 milhões de doses de vacina Covid-19 e há registrado no sistema de informação em torno de 60,4 milhões de doses, sendo 40,9 de dose 1 e 19,4 de dose 2. Destaco aqui que pode ser um pouco o atraso no registro, tendo em vista que muitos municípios estão operacionalizando a vacinação para depois inserir no sistema de informação, por causa das estratégias adotadas, como drive-thru e vacinação extramuro. Da parte da iniciativa privada, as dificuldades no enfrentamento da pandemia também não são poucas, como mostrou o diretor da empresa farmacêutica Eurofarma. Mundialmente tivemos um pouco de dificuldade de conseguir o IFA, né, aquele insumo farmacêutico ativo, a matéria-prima do medicamento, tivemos alguma dificuldade. Conseguimos superar isso em grande parte. Temos uma dificuldade em frete, notadamente o frete para trazer essas matérias-primas da Índia, da China, para o Brasil. Frete aéreo, frete marítimo, tiveram aumentos muito grandes. Frete marítimo, o aumento de preço foi quase 10 vezes. Né? Por vezes também dificuldade de comprar papelão, ampolas, tampas dos frascos. Tivemos, mas conseguimos reagir sim. E logo mais às 18h, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo faz ciclo de debates para debater a atração de turistas estrangeiros para o Brasil no contexto da pandemia. Pressionada pela indústria do turismo, a União Europeia propôs novos critérios para receber visitantes no verão que se inicia, vacinação e testagem. Serão aceitos viajantes de países que nas últimas 2 semanas tiverem constatado um máximo de até 75 casos de Covid-19 para cada 100 mil habitantes. O mundo inteiro se prepara para reabrir as portas aos turistas. Nós também vamos chegar lá, mas primeiro é preciso fazer a nossa parte. Esse é o tema da vez no ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que você acompanha segunda-feira, 18h, aqui na TV Senado. Senadores visitaram na sexta-feira a sala-cofre da CPI da pandemia. No local, são guardados documentos sigilosos e públicos solicitados pela comissão. Vigiada 24 horas, a sala-cofre conta com câmeras, porta reforçada e apenas senadores da CPI têm acesso, desde que acompanhados por um servidor da casa. A visita ao local foi feita pelo relator e vice-presidente da comissão, senadores Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, acompanhados do senador Humberto Costa. Em coletiva após a visita, Renan disse que não pretende apresentar relatório preliminar, mas falou sobre o que já pôde ser observado até o momento. O relatório preliminar ele só tem muito sentido quando você esgota algum aspecto da investigação. Se alguma coisa pudesse ser dita como antecipação de tudo que até agora se observou, né, eu diria
que nós já temos clareza absoluta, 100% de convicção, que muitas vidas poderiam ter sido salvas, né, se o governo tivesse adotado um comportamento público, com decisões lógicas, objetivas, em favor da ciência e em defesa da vida dos brasileiros. Até o momento, a sala já guarda mais de 81 documentos físicos que são minoria. A maioria das informações está digitalizada. Algumas delas recebidas do Planalto indicam que pessoas de um suposto ministério paralelo participaram de ao menos 24 reuniões que tratavam da gestão da pandemia. Os papéis vão ser analisados por servidores do Senado, designados pela CPI, e por funcionários do Tribunal de Contas da União. 1/3 dessa documentação é sigilosa. E, como já destacamos, há um volume enorme. A documentação que temos aqui é somente 10% que ainda deve estar para vir, né? O vice-presidente da comissão disse que muitos documentos solicitados ainda não foram enviados. O requerimento foi aprovado. Pediu todas as informações oficiais do Palácio do Planalto sobre os eventos de aglomerações, da qual o presidente da República havia participado. As informações não vieram. Foi encaminhada uma desculpa sem cabimento, esfarrapada da CPI. Os senadores ainda foram questionados sobre a expectativa dos próximos depoimentos. A convocação, novamente, do ex-ministro Pazuello foi para, no melhor sentido, dizer para ele o seguinte, por favor, para um pouco. Você já causou um mal muito grande ao povo brasileiro. Se acautela, deixa de aglomerar, deixa de estimular essas coisas. Já não basta o que você fez quando estava à frente do Ministério? Então, essa convocação, ela tem um caráter pedagógico, sim, fundamental. Eu acho que os governadores podem dar uma contribuição importante, na condição que for, para virem na CPI. Porque, veja, eles que estão na ponta, enfrentando a pandemia. É importante perguntar para os governadores, tem coordenação nacional para o enfrentamento da pandemia? Qual o apoio que os senhores têm recebido? E nesta terça-feira, às 9h, a CPI vai ouvir Nise Yamaguchi, médica oncologista e imunologista, que defende o uso da cloroquina para a Covid-19. A médica oncologista e imunologista Nise Yamaguchi é defensora do chamado tratamento precoce para a Covid-19. Na CPI da pandemia, o presidente da Anvisa disse que ela propôs em 2020, em uma reunião no Palácio do Planalto, mudar a bula da cloroquina para que o medicamento fosse indicado para tratar a doença. Quem elaborou ou quem defendeu o documento? Esse documento ou a mudança na bula? Esse documento ele foi comentado pela doutora Nise Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata, de dizer que aquilo não poderia ser, porque talvez não seja do conhecimento de Vossas Excelências, só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física de fazer isso me causou uma reação um pouco mais brusca. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. E a reunião, inclusive, nem durou muito mais depois disso. Em março de 2021, em sessão de debates no Senado, Nise Yamaguchi falou sobre o tratamento precoce. Os remédios são autorizados, sim, pela Anvisa, doutor Marcelo, é diferente do outro produto que não era autorizado pela Anvisa. Eles são já estudados há mais de 70 anos, são considerados remédios de ação essencial da Organização Mundial de Saúde e, inclusive, a hidroxicloroquina era considerada pela American Heart Society uma medicação segura até antes da Covid-19.
doses baixas, são somente 5 dias, não caberia o que foi feito de desconstrução, dando medo às pessoas de que fossem ter efeitos colaterais severos. Não há estudos suficientes para comprovar que a cloroquina ou a hidroxicloroquina garantam melhora clínica nos casos de Covid, mas pelo conceito de autonomia médica, o medicamento pode ser prescrito desde que o paciente assine um termo de consentimento em que lhe é informado que esses medicamentos podem causar efeitos colaterais, como redução dos glóbulos brancos, disfunção do fígado, disfunção cardíaca e arritmias e alterações visuais por danos na retina. Os requerimentos de convocação da médica Nise Yamaguchi foram apresentados pelos senadores Marcos Rogério e Eduardo Girão. Hoje é o último dia para a entrega da declaração de ajuste do imposto de renda. Quem não entregar pagará pelo atraso multa de, no mínimo, R$ 165,74. Assunto da coluna de hoje de economia com a jornalista Antônia Márcia Vale, que é editora do programa Agenda Econômica. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. O leão não brinca em serviço. Até às 23h59 deste 31 de maio, a Receita Federal espera receber cerca de 32 milhões de declarações de ajustes do imposto de renda de trabalhadores, empresários e empresas. A maioria dos contribuintes brasileiros é de trabalhadores de baixa renda. De acordo com cálculos do Sindifisco Nacional, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, mais de 10 milhões e 500 mil desses trabalhadores, quase um terço dos contribuintes esperados, poderiam estar isentos de fazer a declaração e até mesmo de pagar imposto, caso o presidente Bolsonaro já tivesse encaminhado ao Congresso um projeto de lei para corrigir a tabela do imposto de renda. Mas o presidente alega que, com a crise da pandemia, o governo não pode abrir mão dessas receitas. Atualmente, todo trabalhador que recebe R$ 1.903,98 por mês tem de fazer o ajuste com o leão. O estudo do Sindifisco mostra que se de 1996 para cá a tabela fosse corrigida anualmente, ao pelo menos a inflação, a isenção hoje valeria para todos os que ganham até R$ 4.022,89 por mês. A última vez que a tabela do imposto de renda foi corrigida foi em 2015, pela então presidenta Dilma Rousseff, do PT. Em 2019, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, apresentou o projeto para implantar um sistema de correção da tabela do IR. A proposta, que agora tem um novo relatório, apresentado pelo senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, aumenta os valores de isenção do imposto e a faixa de cada alíquota, de forma a beneficiar os assalariados de mais baixa renda. Para compensar a queda com a arrecadação desse grupo, o projeto restabelece o imposto de renda sobre os lucros e dividendos pagos pelas empresas a seus acionistas e entre outras mudanças que foram feitas ainda lá em 1995 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. O projeto de lei, que pode ser encontrado no site do Senado, pelo número 1592 de 2019, está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, aguardando votação. Se for votado este ano, pode beneficiar mais de 10 milhões de brasileiros já em 2022. Outra medida que também beneficiaria a maioria dos brasileiros é a reimplantação de uma política de reajuste real do salário mínimo, que permita aos trabalhadores se beneficiarem do crescimento do PIB. Neste dia 1º de junho, o IBGE divulga o PIB do primeiro trimestre de 2021. E a estimativa do mercado financeiro indica um aumento de 1%. Diante de nossa crise econômica, essa é uma boa notícia. Mas se esse crescimento não for distribuído via melhoria de salários, teremos ainda mais concentração de riqueza na mão dos mais ricos e aumento da pobreza entre os já pobres trabalhadores assalariados. André. Obrigado, Antônia. As secretarias-gerais da mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados lançaram uma página na internet que vai facilitar o acesso da população às propostas que tramitam nas duas casas.
O novo portal simplificou e facilita o acompanhamento da atividade legislativa. As duas casas vão seguir uma padronização de siglas, números e anos das proposições. Com isso, os cidadãos vão poder pesquisar de maneira mais simples as proposições bicamerais e verificar o status de todas as matérias, inclusive as que já tenham finalizado a tramitação no Poder Legislativo. Representantes do Senado e da Câmara assinaram um termo de parceria para tramitação unificada entre as duas casas. O resultado final que a gente está lançando é uma página de tramitação unificada das matérias, né, que tem uma tramitação bicameral, quer dizer que tramita nas duas casas. Esse processo todo se iniciou em outubro de 2017 com a formalização de um grupo de trabalho das duas secretarias-gerais da mesa, para buscar padronização, unificação e uma convergência nos sistemas e nas soluções. Então, esse grupo começou em 2018 e já priorizou uma identificação única nas matérias. Então, a Câmara tinha algumas siglas, por exemplo, PL, PLP, o Senado tinha PLS, PLC, era muito confuso. Os números mudavam, uma PEC que começava numa casa mudava o número na outra casa, então ficava muito confuso para o cidadão entender. E com a identificação unificada, que foi lançada no final de 2018 e começou já na 56ª legislatura, 2 de fevereiro de 2019, isso já ajudou muito, simplificou muito. Mas a visualização ainda não estava unificada. Então, seguindo o modelo da medida provisória, que hoje está no portal do Congresso, uma tramitação única, o cidadão vai só a uma página e vê tudo, a gente hoje está lançando essa página para todas as matérias que tem uma tramitação bicameral. São várias as mudanças. A primeira é uma questão do layout, né? É um layout mais amigável, é um layout mais fácil. O mais importante é que a ficha reúne a tramitação tanto no Senado quanto na Câmara e indica para quem está pesquisando aonde o projeto está naquele momento. Isso é fundamental para que o cidadão e qualquer operador possa entender a tramitação naquele momento, por onde já passou e por onde ainda vai passar o projeto, a proposição, né? E uma questão também extremamente importante é que a ficha, ela traz carimbos que indicam a situação do projeto. Então, se o projeto já passou pela Câmara, tem um carimbo dizendo aprovado na Câmara, nesse momento tramita no Senado. Se já passou pelo Senado, também tem um carimbo indicando que o projeto já passou pelo Senado. Nós pensávamos que até pouco tempo atrás o projeto ele tinha um número no Senado, um número na Câmara, os sites totalmente distintos, né, com informações dispostas de formas distintas. Era muito mais complexo para o cidadão, para o usuário final, ter essa informação. Então, hoje eu acho que temos aí mais um passo importante nessa caminhada de nos tornarmos aí mais abertos, mais democráticos, né? Com facilitarmos o acesso dos cidadãos a essas informações. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição acessando a nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.